Olá pessoal, eu sou a Ara, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu quero conversar com vocês especificamente sobre ECA, Estatuto de Criança e Adolescente. Mas eu trouxe esse assunto porque o Ministério Público de Paraíba está investigando o influenciador Ítalo Santos. Não é alguém que eu consuma o conteúdo, mas por conta dessa investigação do MP, eu achei pertinente fazer uma pesquisa sobre o Ítalo. Eu já tinha escutado sobre ele quando surgiu a história que ele fez casamento milionário, deu iPhone 15 para cada convidado, e quando surgiu a questão de que os traficantes amarraram ele e bateram nele num baile funk. Só que hoje a gente vê essa notícia de que o MP está investigando o influenciador Ítalo por conta da exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual. Então, assim, ele usa a imagem das crianças e adolescentes dançando funk, músicas sexualizadas, rebolando, e inclusive e essas crianças, algumas delas, moram com o influenciador. Ou seja, ele não tem a guarda formal, né? Ele não adotou formalmente essas crianças, mas moram parcialmente com ele. E ele diz, inclusive, que com a anuência, com a concordância das mães e dos encarregados de educação, o que eu também não duvido, porque muitas mães elas acharam um ATM, sabe ATM, um caixa eletrônico onde a gente faz saque de dinheiro, acharam através dos seus filhos. Tem mães que a troco de qualquer coisa, querem porque querem que os seus filhos sejam famosos, botam seus filhos para dançar, para cantar. Eu já vim aqui antes dessa história do Ítalo, já fiz essa advertência, essa exortação às mães que acham que não tem problema se os filhos ou filhas, né, crianças e adolescentes estarem nas redes sociais. Inclusive, eu disse que no Instagram tem lá uma das exigências para, por exemplo, criança de 11 anos ter conta no Instagram, a conta da criança tem que estar escrito assim, administrada pela mãe, ou administrada pelo padrinho, mas tem que ter um adulto que esteja com responsabilidade sobre essa conta. Eu sei que isso não acontece na prática. A maioria das mães deixam seus filhos de 10, 12, 13 anos criarem contas. Eu já vi crianças de 8 anos rebolando no Instagram, também falei no vídeo aqui, de crianças que ficam dublando e dançando, e as mães não se atentam que essas crianças acabam sendo presas fáceis para pedófilos. E não só, de gente que na dark web, na internet das profundezas, baixa esses vídeos e vende para o mercado de pedofilia. Então, muitas mães não vigiam, não tem nem tempo para vigiar, porque estão ocupadas em serem tolas. Então, muitas mães, como essas das crianças que estão lá com o Ítalo, elas cedem seus filhos, é isso que elas fazem, quando elas não vendem. A gente viu o caso essa semana de uma que estava tentando vender a filha bebê por R$ 1.200. A polícia encontrou até cachaça na mamadeira da criança. Aí eu te pergunto, essa criança, por óbvio, não está condenada? Está condenada, infelizmente, a sofrer todo tipo de violência, porque ela, sem ter 1 ano de idade, a mãe já dá cachaça na mamadeira e quer vendê-la, e outros casos. Até eu trouxe essa questão do Ítalo, hoje de manhã o meu marido, a gente estava falando isso. Teve uma pessoa aqui no nosso bairro que há uns 9 meses atrás, ela praticamente pediu para a gente ficar com a filha dela, porque ela diz, inclusive, que queria achar um homem para levar a filha dela. Se a gente pudesse criar bem, porque supostamente ela tinha muita, né, admiração e respeito pela nossa família, como a gente cria a nossa filha, e que
poderia ser, né, que a menina ficasse com a gente, ou se não, qualquer homem poderia levar a menina para a menina refazer a vida dela, porque a filha dela mora com o atual marido dela, ou seja, o padrasto da menina, e ela não estava conseguindo administrar dentro de casa. Uma menina que tem 13 anos, a mãe desejando para qualquer homem pegar essa menina, porque essas pessoas não buscam sabedoria. O que nós temos de homens de 22 anos namorando ou casando com menina de 15 não está escrito e acha que é normal. Eu, inclusive, tenho uma pessoa próxima que casou com uma menina de 16 anos e acha que não cometeu nenhum crime. Então, as pessoas, às vezes, não entendem o que é crime e acham, tipo assim, adolescente de 14 anos dá consentimento e está querendo. Então, muito cuidado, porque existe o Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente no que tange a divulgação de imagem. É por isso, não sei se vocês já repararam, muitas mídias, Globo, UOL, por exemplo, às vezes, eles colocam blur, uma borracha, eles passam por cima do rosto da criança ou do adolescente quando eles vão dar uma notícia, porque eles são protegidos por um estatuto específico para eles, então precisa se fazer valer esse estatuto, mas as pessoas deixam o dinheiro cegá-las e vivem no seu jeito e no seu ímpeto. Tanto assim que Ítalo, além de falar, não, esse aqui eles estão tentando me afrontar, não é a primeira vez que se faz denúncia, até eu aproveito aqui o ensejo, faz denúncia sempre no Ministério Público. Inclusive, eu vou deixar nesse vídeo link do Ministério Público do Brasil inteiro para que você faça denúncia. Então, não faça igual a pastora Helenice, acha que denúncia é para advogado, para as redes de TVs, para os repórteres e para os juízes. Denúncia a gente faz no Ministério Público, tá? A gente denuncia no MP, ou se quiser a gente faz um BO, que da qualquer forma esse BO depois vai passar pelo MP. Mas denúncia é no Ministério Público. De novo, vou deixar um link aqui. Se você quiser fazer até denúncia anônima, dá, tá? No link, você escolhe o estado que você quer fazer denúncia no Ministério Público, depois você preenche lá o que ou quem você está denunciando. Então, Ítalo diz que essas denúncias por conta de inveja, porque supostamente a sociedade não aceita favelado quando vence na vida. Eu concordo que muita gente tem sim um preconceito com favelado ou com pobre quando pobre vence na vida. Todavia, eu também acho que muita gente que se diz favelado ou pobre, quando vence na vida, age com umas atitudes inadequadas. Por exemplo, um cara igual ele, que tem dinheiro, deveria ter acessos, deveria ter conhecimento e não fazer as coisas do seu bel prazer. Deveria saber que não pode, nem deve estar expondo crianças e adolescentes, dançando e sexualizando para ele captar em cima. Ele deveria saber isso. Isso quando a gente não tem muita gente que se diz da comunidade fazendo muita coisa errada, cometendo crime, depois falando, não desista dos seus sonhos. Isso para mim, eu fico assim, eu falo, gente, a galera não entendeu o que é sonho. As pessoas estão achando que ter dinheiro, independente de como que aquele dinheiro está chegando, que é alcance dos sonhos. O que a gente vê de meninas envolvidas com crime organizado, com prostituição, postando nas redes sociais, não desista dos seus sonhos. A gente viu essa semana, essa menina que está foragida agora, que está fazendo parte dessa quadrilha de falsas garotas de programa, extorquindo esses caras que não vigia, esses caras que vivem no ímpeto, no desejo e no hedonismo, no prazer. Então, eles são presa fáceis para esses grupos criminosos. Aí ela posta na rede social, porque não desistam dos seus sonhos. Que sonho? Do crime. Então, muita gente fala, como o Ítalo falou, mas não querem ver preto ou favelado ou pobre crescendo na vida. Eu não creio que também o preto, favelado, pobre, quando ele cresce na vida, ele precisa agir como ele estava lá atrás.
sem instrução, sem educação, sem oportunidades. Então, se um favelado, um preto, ele tem a oportunidade de ter acessos, por que ele não tem? Por que ele não usa a voz dele para ele influenciar meninas e meninos da comunidade ou das periferias de outra forma? Então, só pode influenciar essas meninas sexualizando. Só pode mostrar para a favela que para crescer na vida tem que se vender, tem que dançar, tem que rebolar, tem que ser objeto de desejo da sociedade para poder crescer. Ou se não, tem que ser ridicularizado. Se for para ridicularizar também o favelado, pode. Então, é essa cabeça que precisa mudar. Porque Ítalo poderia muito bem utilizar seu espaço para fazer essas meninas aprenderem o inglês, para mostrar que a educação liberta, que o conhecimento liberta, trazer instrução para essas mães e ser referência como influenciador que está influenciando com um conteúdo importante. Não utilizando meninas pobres e carentes para serem objeto de desejos, inclusive de pedófilos. Isso é inadequado. E essas mães que deixam suas filhas com Ítalo, elas deixam só por dinheiro pelos motivos que eu expliquei aqui. Até porque tem outras que, inclusive, vendem seus filhos. Então, por conta da vulnerabilidade financeira, muitas mães, elas cedem seus filhos, elas não estão aí para a saúde mental dos seus filhos, nem emocional, elas querem dinheiro. Aí, Ítalo junta o útil e agradável para ele, para o contexto dele, usa essas crianças para fazer esses conteúdos inadequados, e eu espero que, já que ele falou que não é a primeira vez que denuncie, que dessa vez existam provas robustas para que ele possa ser indiciado, porque depois de indiciado, talvez ele tome juízo e saiba que não é porque a pessoa tem condições, tem dinheiro, veio da favela que precisa sexualizar nossas crianças. Não é isso que a favela também tem de melhor. Tem muitos talentos, tem muitas crianças da periferia, crianças pobres, crianças negras, que precisam só de uma oportunidade, que são talentosas, que cantam. Ele poderia fazer um reality show na mansão do Ítalo. Qual é o seu talento? E mostrar o talento dessas crianças cantando, ou se for dançando, que não seja uma dança sexualizada, com uma roupa sexualizada, que mostra essas crianças falando em outros idiomas, que mostra essas crianças sendo crianças e não sendo objeto de desejo de criminosos. Então, para a gente ver que influencer a gente deve acompanhar, muitas mães, eu acho que a maioria das mães hoje em dia, elas acompanham influencers trambiqueiros. Tanto que eu, antes de fazer esse vídeo, eu vi que ele tinha 17 milhões de seguidores. Virgínia Trambiqueira, esses trambiqueiros, Carlinhos Maia, o marido, trambiqueiro sim, porque eles divulgam jogos de azar. Eu, inclusive, acho que foi 2022, eu denunciei no Ministério Público aquelas rifas de babar o irmão do Lucas Guimarães, né, que é marido de Carlinhos, e do próprio Lucas Guimarães. Não porque, não quer sucesso dos outros, não é isso, porque é crime o que eles estão fazendo, se juntando com os empresários, golpistas e estelionatários, dando a imagem deles, fazendo rifa de 20 centavos, 90 centavos, sabendo que é ilegal, sabendo que é fraude, sabendo que é mentira. Então, o empresário dá 500 mil, 600 mil para o Carlinhos, para o marido de Carlinhos, fala, aí você faz um vídeo vendendo rifa, que as pessoas vão acreditando no Carlinhos, que sim, dá muita oportunidade para muita gente, com aquele rancho do Maia dele lá, e tudo, mas que também fisga muita gente por conta dessa credibilidade que muita gente acha que ele tem, porque fala, Carlinhos veio do nada e hoje chegou onde ele chegou. Que bom que ele chegou onde ele chegou financeiramente, mas que use essa vitrine para dar contribuição mais assertiva.
Então, que o Ítalo aprenda com essa investigação, assim que tem estatuto de criança e de adolescente, que ele, como influenciador milionário, ele deveria saber disso, ele deveria usar a plataforma dele para coibir isso, para falar assim, ó, criança não pode estar tendo a sua imagem exposta dessa forma, dançando, rebolando funk até o chão. E você que é mãe, pai ou encarregado de educação, tenha sabedoria. Não deixe seu filho na internet fazendo que seja dublagem. Não deixe. Tem todo tipo de predador na internet. Mês passado a gente teve um caso nos Estados Unidos que uma menina de 12 anos se suicidou porque um predador, e foi o primeiro caso de um predador que foi condenado em outro país, ele é da Inglaterra, ele foi condenado lá nos Estados Unidos, porque ele se passava pela adolescente, fingia que tinha 11, 10, 12 anos, e ele comunicava com as meninas, quando ganhava confiança, aí ele começava a manipulá-las, né? Que ele era um homem de 30 anos, detalhe, da igreja, a igreja. Aí ele fazia elas se masturbarem, fazia todo tipo de abusos que eu não quero nem vir falar aqui. A menina não aguentou, os pais não conhecem os filhos que têm, ela não sentiu abertura para falar nem com a mãe, nem com o pai, porque não tem essa liberdade nem intimidade. Infelizmente, tirou a própria vida, uma menina de 12 anos. Por quê? Porque pais não vigiam seus filhos, não veem com que os seus filhos conversam, deixam filhos com celular na mão para mudar a senha, para criar conta, para fazer qualquer coisa. Aí depois, quando chega a recompensa, culpam qualquer outra coisa menos a si mesmos. Então tenham sabedoria. Criança não pode nem deve estar tendo Instagram, YouTube, o que quer que seja. Se o seu filho tem talento, você quer emancipar seu filho, busque na forma legal, eu já falei aqui, tem como. Criança que vai trabalhar como atriz numa novela, como é artista, é cantor, tem como você buscar na justiça essa emancipação, dá para fazer na justiça de Bahia, na justiça de São Paulo. Você pega essa autorização judicial, você faz tudo conforme. Seu filho vai precisar de um acompanhamento também psicológico, porque não dá para permitir que uma criança de 10 anos se torne o provedor financeiro da família, senão ele acaba confundindo a hierarquia, começa a desrespeitar os pais, porque ele está levando comida para casa, na mesa. Então é todo um trabalho psicopedagógico que é necessário fazer com essa criança que, por exemplo, precisa ser emancipado. Então os pais têm que tomar cuidado com isso e não deixar seus filhos indiscriminadamente na internet, meninas dublando, dançando ou indo para casa de influenciadores para serem expostas a troco de uma suposta visibilidade que visibilidade e fama não traz dinheiro, as pessoas ficam iludidas. Iludidas. Severina Tenor é exemplo disso. Foi lá para Ilhados com a sogra e estourou, mas hoje está num asilo pedindo ajuda, porque fama não é necessariamente ter estabilidade ou condições financeiras. Então, que a gente entenda isso. As crianças são protegidas pelo Estatuto Criança e Adolescente, o nosso ECA, e a gente não pode, como adulto, enquanto sociedade, até porque a lei, a Constituição Federal diz isso, que as nossas crianças são nossa responsabilidade. Então, elas são responsabilidade da sociedade. Então, que a gente não deixe de ter nossa responsabilidade, que a gente seja responsável com nossas crianças, nossos adolescentes e que sim, se precisar, que a gente denuncie para que o Ministério Público investigue e ninguém está aqui condenando o Ítalo, estou fazendo minha análise e que ele tenha, porque vai ter ampla defesa, ele vai se defender no processo, a gente vai ver se ele vai ser indiciado, ou seja, se ele vai se tornar réu ou não. Essas mais notícias você vê aqui no meu canal Sem Oportunismo nem Canalice.